Bom, esse vídeo será uma tentativa de explicar os principais elementos do controverso final do mangá de Kimetsu no Yaiba. Para aqueles particularmente preocupados com spoilers, quero já começar esclarecendo que vocês não vão encontrar quase nada nesse sentido. Nesse vídeo, minha análise parte de um recorte conceitual, principalmente relacionado à estrutura do mangá como um todo. Assim, eventos são pouquíssimo mencionados e estão principalmente presentes para exemplificar uma ideia. De forma a entender o final de Kimetsu no Yaiba, precisamos começar pelo conflito presente no contraste entre humanos e demônios em toda a série. Este é particularmente importante na medida que os demônios simbolicamente representam defeitos percebidos na condição humana. Assim, a forma pela qual eu espero alcançar a resposta tese do mangá partiria de primeiro estabelecer quais são as perguntas verdadeiramente relevantes encontradas no material. A crítica de Yaiba a seres vivos parte de um fato inegável. Seres humanos não são capazes de alcançar a onipotência. Indivíduos racionais são únicos na natureza, uma vez que eles têm autoconsciência e uma inteligência capaz de modificar o mundo em um enorme número de maneiras. No entanto, essa autoconsciência e vontade não são infalíveis. Tais não conseguem submeter a natureza e realidade aos desejos do indivíduo. Logo, o humano simplesmente tende a aceitar um enorme número de fatos inegáveis da vida. O principal deles, é claro, é a morte, o inevitável fim da própria existência. A existência humana em Yaiba seria marcada por uma contradição. Humanos, por sua própria consciência e razão, se encontram obrigados a aceitar uma percebida fraqueza, no fato que eles são incapazes de verdadeiramente controlar o mundo. Nisso entra muito uma perspectiva em relação a como o tempo seria o senhor, domínio inescapável da vida. Qualquer laço, relação, bons momentos, sentimentos, lembranças, memórias, saúde, até a própria existência. Tudo é perdido pelo mero passar incontrolável e eterno do tempo. A transitoriedade consiste da única constante, na qual tudo que existe viria a perecer. Assim, finitude e aparente falta de controle sobre a vida. Esses são os percebidos defeitos da condição humana. Agora, espero que esteja claro aonde eu quero chegar com isso. Pois a própria natureza e muitas das características dos demônios são escritas em resposta a tais qualidades. Demônios não são inerentemente atingidos ou realmente alcançados pelo tempo. Apesar de não necessariamente imortais, eles podem sobreviver eternamente, conquanto não sejam mortos. As causas pelas quais um deles pode vir a morrer são precisamente limitadas, seus corpos se recuperando em questão de segundos, de ferimentos que matariam uma pessoa normal. Ademais, demônios são absurdamente fortes. A força destes tem um quê de sobrenatural, pois não estritamente depende do esforço, e está em um patamar ao qual a enorme maioria dos humanos pode apenas sonhar em alcançar. Logo, demônios superariam a fraqueza que assola outros seres vivos. Tais não precisariam abrir mão de nada, nem aceitar qualquer mortalidade ou algum fato indiscutível da realidade. Eles fazem parte da espécie que alcançou a onipotência, seres imortais, e não precisam se contentar com nada além da perfeição. É claro, nas entrelinhas, posso enxergar diversos poréns nesse acordo, onde indivíduos perdem sua humanidade. O primeiro e mais óbvio problema está em como o indivíduo tem que desistir de quase tudo aquilo que o representa, como pessoa, ao se tornar um demônio. Esse quase tudo inclui memórias, sentimentos, emoções, personalidade, ideais. Em um demônio, tais resquícios do humano são vistos como fraqueza e acabam quase em sua totalidade esquecidos. Na verdade, muito do conflito com cada um dos demônios específicos consiste de como nenhum deles consegue completamente apagar sua personalidade, elemento do eu da época onde eram humanos. Logo, essas criaturas mantêm aquilo que realmente importava para a pessoa, apesar dessa natureza transfigurada. No fundo, demônios são seres amargurados, exalando um arrependimento por um passado, o qual nem conseguem apropriadamente entender. A própria relação que os demônios estabelecem com a ideia de poder é um elemento extremamente problemático. A existência de um demônio consiste de uma busca interminável por força.
Suas vidas são gastas quase unicamente numa obsessão relacionada a como ficar mais forte. Obter a possibilidade de submeter o mundo e os outros à sua vontade é o mais importante. Notem que, estritamente falando, não há qualquer fim ou propósito por trás desse fenômeno. Demônios desejam poder, mas falta atrás um ideal, mudança que desejam realizar no mundo. Logo, usam sua força unicamente para sobreviver, sem realmente realizar algo relevante. Nesse ponto, eu vou comparar dois personagens específicos. Kibutsuji Muzan e Yubuyashi Kagaya, o líder dos Slayer Corps. Pois, particularmente, as diferenças na vida dos dois permitem uma melhor compreensão da obra. Primeiro, quanto às semelhanças. Ambos os personagens nasceram como crianças extremamente enfermas, com expectativas de vida curtíssimas e perspectivas extremamente limitadas em relação ao que poderiam fazer no futuro. No entanto, a diferença entre eles é algo essencial. Obuyashiki é apresentado como um indivíduo teoricamente mais fraco em toda a obra. Seu corpo é praticamente inútil. Viagens e qualquer exercício físico prolongado, tais são quase impossíveis para ele. A morte, assim como os limites do destino e de sua própria natureza, estas deveriam definir tudo aquilo que Obuyashiki representa. Mesmo assim, ele se destaca no mangá e em nenhum momento registra como alguém que você deveria sentir pena. A empatia que o personagem mostra move as pessoas, os leva a respeitá-lo, assim como a seguir suas regras. Apesar de controlar uma enorme organização com alguns milhares de membros, o Obuyashiki se dedica a conhecer o nome e características pessoais de cada um dos integrantes. Laços e sentimentos são aquilo que gera confiança e respeito das pessoas para com o Obuyashiki. Tais representam o poder daquele que nasceu fisicamente incapaz de fazer quase tudo. Outro ponto importante é perceptível em como ele não se coloca como superior ou mais importante do que qualquer indivíduo. O Obuyashiki sempre esteve disposto a se sacrificar, colocar sua vida e pessoa como secundária pelos outros. E por essa razão o personagem encontra seu fim. O Obuyashiki morre de forma a permitir que seus companheiros obtenham uma chance de sucesso contra Muzan. Personagens morrem aos montes em Kimetsu no Yaiba, e este é um aspecto integral da mensagem da obra. Pois, tanto na morte de Yubuyashiki quanto na dos mais diversos indivíduos, tais mortes não marcaram um verdadeiro fim. Yubuyashiki continuou a viver por meio dos laços e memórias das pessoas que o amavam. Os ideais deles foram seguidos por outros, e seus objetivos continuados por um enorme número de pessoas, as quais o conheciam. Por meio de relações, ao ser lembrado e querido por todos, o Obuyashiki alcançou uma permanência no mundo, mais duradoura que sua vida. Contrastada essa figura, nós temos Kibutsuji Muzan, o líder dos demônios. Esse consiste do indivíduo mais poderoso do universo, o mais próximo da verdadeira onipotência. Muzan se enxerga como aquele que transcendeu completamente o plano da existência humana. Assim, ele se encontraria além do bem e do mal, inalcançável pelo mero julgamento de mortais e até mesmo dos deuses. Seu poder não encontra igual no mundo, correspondendo a uma força imparável da natureza. Doravante, em sua busca pela perfeição, aquilo que falta para Muzan é conquistar, ultrapassar a possibilidade de ser morto pela exposição à luz do sol. O personagem representa o ápice da negação da fragilidade e imortalidade humana, encontrando seu único objetivo no ato de se tornar imortal. Agora, existe um elemento trágico na história de Muzan, já que todos seus esforços se provam inúteis no fim. Ele não se tornou um deus, não conseguindo por nenhuma maneira escapar da morte, a verdade que destrói todos os seres vivos. A ideia de um final à vida consiste em algo que o personagem encara com uma ansiedade extremamente patológica. No entanto, sua guerra contra o tempo, fraqueza e morte foi completamente inútil, apenas terminando por adiar o fim. Muzan morreu! No entanto, quando o inevitável fim chegou para Muzan, esse final foi algo definitivo. Ao contrário de Obuyashiki, que continuou a viver na memória das pessoas aos quais o amavam, a morte de Muzan representa a conclusão de tudo. Ele sempre esteve completamente sozinho, incapaz de entender e compartilhar seus sentimentos com os outros. Por isso, seu destino é muito mais avassalador, destrutivo do que o dos demais personagens. Paradoxalmente, a própria ansiedade
e pavor com o fim da existência consiste na matéria, a qual produz a mais definitiva aniquilação do eu. Entendam, minha discussão até agora deveria demonstrar um panorama resumido da discussão temática do mangá todo. Terminada essa curta introdução, posso finalmente falar sobre como o epílogo da obra conclui essa discussão. Ok, a ideia geral do capítulo final de Aiba é que dezenas de anos se passaram desde os eventos da luta principal. Agora, quase todos os personagens já se encontram mortos e acompanhamos seus descendentes. Aqui, é importante ignorar a aparência de fanfic ou o preconceito de imaginar que um final como esse consistiria de fanservice para os fãs. Porque o foco desse último capítulo está em algo muito importante. Este busca demonstrar exatamente como os personagens da série superaram o passar do tempo e até a morte. Assim, os eventos não principalmente mostram o que diabos aconteceu mais de 100 anos depois da história original, mas são uma exploração sobre como os amores, ideais, laços e memórias de Tanjiro e seus companheiros ainda se encontram presentes na realidade. Tais sobrevivem principalmente por meio da arte. Agora existe um livro contando a história da guerra contra Muzan e relatando os esforços de todo o elenco. Narrativas têm o efeito de transmitir, compartilhar os sentimentos e emoções das pessoas da época. Jovens da atualidade se sentem inspirados por tais relatos. Da mesma forma, os sentimentos e saudades de outro personagem continuam sendo compartilhados por meio das pinturas as quais ele produziu. Assim, existe muito uma ideia de mostrar a transcendência alcançada por seres humanos nesse final. Os laços, relações, memórias e valores das pessoas não são algo que vai acabar magicamente desaparecendo no futuro. Enquanto ainda houver alguém na Terra, emoções e tudo o que existiu vão continuar a reverberar, encontrando novas pessoas as quais se importam, lembram. Logo, as portas para uma eternidade possível se abriam não individualmente, mas por meio de nossas relações para com o outro. Essa é a principal mensagem que Kimetsu no Yaiba apresenta. Por fim, eu gostaria de encerrar esse vídeo discutindo sobre por que o epílogo do mangá retrata uma nova geração cheia de potencial e energia. Para compreender melhor a ideia por trás disso, me permitam retornar a um momento do passado remoto. Em tempos anteriores até a história principal de Kimetsu no Yaiba, o melhor espadachim e Demon Slayer do mangá, quando perguntado se temia a morte e desaparecimento de suas técnicas, apresentou uma resposta curiosa. Ele negou a possibilidade, dizendo que apesar da morte o esperar, uma nova geração cheia de potencial e capaz de fazer coisas as quais ele nem imagina apareceriam no futuro. O que está por vir forma uma era de infinitos potenciais, onde um novo grupo de pessoas pode alcançar feitos absolutamente maravilhosos. Tal fala é uma referência à narrativa de Demon Slayer em si, na qual os personagens alcançaram sucesso aonde o homem mais forte do mundo fracassou. Pessoas do futuro conseguiram matar Muzan e encerrar seu reinado de terror. Mas essa também referencia aquilo que a nova geração, presente no último capítulo de Kimetsu no Yaiba, representa. Eles são literalmente o futuro, a possibilidade de coisas novas as quais não podemos controlar ou prever. O problema final em tentar preservar seu eu e momento atual a todo custo é exatamente esse. Nesse processo, você sacrifica as alternativas e coisas positivas que o tempo pode trazer. E não sei quanto a vocês, mas eu realmente não acredito que o novo e as mudanças possam ser tão ruins assim.